Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta porque, como eu sempre falo, eu quero trazer reflexões aqui e assuntos que eu acho importante, que estão sendo relevantes para a minha vida e que pode ser que seja relevante para a vida de quem vai assistir esse vídeo também. Sem muita perda de tempo, eu tô aqui com a minha Bíblia e como você viu aí no título, a gente vai falar sobre processos, né? Sobre os processos da vida e como eles são importantes, né? A forma que a gente lida com os processos, né? Vão definir muita coisa na nossa vida. Para começar esse vídeo, eu preciso começar falando que tudo na nossa vida envolve processo, né? A nossa vida, ela envolve processo desde que a gente é concebido lá no ventre da nossa mãe. A gente vai passar por vários processos até chegar a ser um ser humano completo e poder sair lá do útero da nossa mãe para poder viver aqui nessa terra. Então, tem processo de divisão celular, tem processo de várias coisas que vai acontecer ali até a gente chegar no ponto para poder nascer e vir aqui para essa terra para poder se desenvolver enquanto ser humano aqui. Então a gente já começa a nossa vida passando aí por vários processos. E já que eu estou usando a nossa formação lá desde o útero, falando do nosso primeiro processo que a gente passou na vida, a gente não tem como deixar de falar que se algum desses processos que a gente passa, né, de vários processos que a gente sofre no útero da nossa mãe, até a gente conseguir ser um ser humano completo, se algum desses processos houver alguma interrupção, houver algum problema ou alguma coisa não sair certo, isso pode nos gerar problemas, né? Como doenças congênitas e várias outras coisas que podem acontecer com o nosso desenvolvimento se esses processos não acontecerem como eles precisam acontecer. Então, isso já está introduzindo um assunto do vídeo, né, que é como a gente precisa viver os processos da vida da maneira correta, porque os processos da vida fazem parte do nosso desenvolvimento. E se a gente pula esses processos ou a gente atropela a forma que esses processos estão acontecendo, a gente pode danificar áreas da nossa vida que a gente até não está vendo as consequências hoje, mas a gente vai ver as consequências disso em algum momento. E por que eu trouxe a minha Bíblia aqui? Porque, gente, é o que eu sempre falo, né? A Bíblia, ele é um livro que ela não é um livro só para cristão, só para crente. Ele é um livro que todo mundo deveria ler, porque é um livro que fala de tudo, absolutamente tudo, atemporal, independente da época, do século, da cultura, do espaço. A Bíblia ela vai falar sobre tudo. Então, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai aprender sobre tudo. E tudo o quê? Tudo que diz respeito à nossa vida, né? Porque a Bíblia é o manual do ser humano. Sempre falo isso aqui, nos vídeos aqui no canal. E hoje, para embasar esse vídeo, eu quero trazer um texto bem simples, um texto que eu já trouxe aqui no canal em algum vídeo, que eu não me lembro qual, mas eu já trouxe esse texto aqui no canal e hoje eu tô trazendo ele aqui de novo para trazer algumas reflexões usando esse texto aqui no canal. Tá aqui a minha Bíblia, como você já viu aí no vídeo, o texto de hoje está no livro de Gênesis. Eu vou ler o capítulo 1, Gênesis capítulo 1, eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13. É claro que eu vou falar sobre toda essa parte da criação, mas eu vou usar aqui como pauta o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente esteja nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Então eu separei aqui, dentro de toda essa parte da criação, eu separei o dia 3, que é onde Deus cria ali a erva e manda a erva dar semente para que ela produza ali, cada uma conforme a sua espécie. E o mais interessante de falar dessa palavra é que se a gente for ler esse texto, se a gente for ler esse texto assim com bastante cuidado, é claro que a pessoa que já é cristã, ela já ouviu falar esse texto desde a escolinha dominical, porque esse aqui é um texto que a gente trabalha muito com as crianças na escola dominical. Então é um texto muito corriqueiro para quem é crente, né? Para quem é cristão já desde criança. Só que quando você vai parar para analisar esse texto, quando você vai parar para digerir esse texto, para ruminar esse texto, a gente vai vendo que esse texto ele é tremendo, né? A gente
olhando para toda a organização de Deus, para tudo que Deus fez e no tempo exato que ele tinha que fazer. Então, no primeiro dia, ele vai lá e ele fala: haja luz. Porque sem luz, as outras coisas não subsistiriam. Tudo o que existe precisa da luz, né? Precisa do lumiar do sol, né? O sol, ele é a estrela maior, ele está no centro do universo. Então, a partir dele, as outras coisas acontecem, né? Até a lua, para ter luz de noite, essa luz vem do sol, não é dela mesmo. Então, é muito importante a gente ver como Deus, ele é um Deus organizado, né? E por que eu faço questão de falar isso aqui? Porque tem coisas na nossa vida que não acontecem, que deixam de acontecer ou que acontecem da maneira errada, porque a gente está atropelando etapas, porque a gente está atropelando os processos que são necessários para aquilo ali dar certo, né? Eu sempre uso a receita de bolo como exemplo, né? A gente vai lá fazer um bolo. Se a gente pegar aqueles ingredientes ali, aqueles mesmos ingredientes e fazer eles da maneira errada, o bolo não vai sair bom, o bolo não vai sair certo. Porque apesar de eu ter lá os mesmos ingredientes da receita certa, se eu colocar eles na ordem errada, vai dar errado o bolo. Então, precisa que seja respeitada uma organização para que aquilo ali flua da maneira correta. Então, não é diferente na nossa vida, né? Às vezes a gente quer atropelar etapas, atropelar processos, e a gente acha que isso mais na frente não vai ter danos, não vai ter consequências, mas vai ter sim muitas consequências. E na atualidade, na vida moderna, a gente vê muitas consequências da gente estar atropelando os processos. Nesse texto aqui, a gente vai ver como Deus, um ser onipotente, onipresente, onisciente, está dando para a gente o exemplo de que precisamos ter organização, todas as coisas têm um tempo determinado. Deus poderia ter feito o mundo em um dia, mas ele separou em 7 dias. E o que é mais interessante disso tudo, ao final de cada dia que ele terminava de fazer a sua criação, ele parava e tinha um momento de contemplação da sua obra. Então, Deus ele parava e olhava para aquilo que ele tinha criado e ele falava assim: olha, eu estou vendo que tudo isso que eu estou criando é muito bom. Por que Deus fazia isso? Para se auto-adorar? Não, ele fazia isso para deixar para a gente de exemplo que a gente tem que ter satisfação naquilo que nós fazemos. E com esse mundo corrido, esse mundo louco que a gente está vivendo, esse mundo está extremamente louco e desorganizado. É por isso que a gente está vendo tantas reverberações mentais, né? Como a mente da gente está bagunçada. A mente da gente está bagunçada porque o mundo está bagunçado, né? Na roça, né, por exemplo, nas pessoas que moram na roça, elas acordam na hora certa, que é quando o sol nasce, e dormem na hora correta, que é o certo de se dormir, né? Tanto que a gente começa, a melanina, melatonina começa a agir no nosso organismo quando anoitece, quando escurece. O nosso corpo ele já começa a dar sinais de que está na hora de você descansar. A noite foi feita para o descanso. Só que com esse mundo maluco que a gente vive, a gente está atropelando os processos. A gente quer dormir de dia e ficar de noite acordado. E isso sim vai ter uma consequência para o nosso organismo, né? E já está tendo consequência para o nosso organismo. E não só consequências físicas dessa questão da atropelação dos processos, consequências mentais, consequências no humor, consequências no desenvolvimento, né? O nosso cérebro ele precisa do descanso, ele precisa de um tempo para esvaziar algumas memórias, para guardar outras, e quando a gente não dorme, a gente não tem esse tempo para que o cérebro ele possa descansar e se recuperar, né? E isso também está trazendo danos que não sei, pode ser que lá na frente seja irreversível para a gente. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo, já falei quase 10 minutos, é que nós precisamos respeitar os processos que a vida nos impõe. Não dá para a gente atropelar os processos que a vida nos impõe. Isso me lembra de uma história que aconteceu comigo quando eu era criança, né? Quando eu era criança, me lembro que eu estava vendo um casulo, e nesse casulo tinha uma borboleta, ela estava tentando sair desse casulo. E eu, como uma criança muito curiosa e achando que estava fazendo uma coisa espetacular, eu fui tentar ajudar a borboleta a sair do casulo. E eu achava que estava fazendo bem e que eu estava fazendo uma coisa boa para aquela borboleta. Só que quando eu abri o casulo para a borboleta sair,
Eu não sei o que que eu fiz de errado, que eu acho que eu machuquei a asa da borboleta, não sei. E quando a borboleta saiu daquele casulo, ela saiu cambaleando, ela não voou, não saiu normal. Ela saiu com uma asa deficiente. E lembrando dessa história hoje, eu percebo o quanto a gente, por pressa, o quanto a gente, ou até com a intenção de ajudar a gente mesmo, ou de apressar as coisas, a gente não deixa os processos acontecerem da maneira que eles precisam acontecer. Como é o caso da borboleta, né? Ela tem todas as fases que ela precisa passar, de lagarta até chegar a borboleta, para quando chegar na fase de borboleta, ela ter ali as asas dela, ela conseguir voar, ela ter um desenvolvimento pleno, né, polinizar as plantas. Mas se a gente atropela esses processos, como no meu caso, que tentei ajudar a borboleta e acabei atrapalhando, a gente acaba gerando um ser deficiente, né? Ou minando as habilidades que aquela borboleta era para adquirir sozinha, e o fato de eu, com pressa, querendo ver ela sair logo, eu acabei atrapalhando aquela borboleta. Então, aqui nesse texto, fala que Deus, ele é um Deus organizado, que ele estabeleceu ali 6 dias para criar as coisas, e no 7º dia ele descansou. Já falei aqui no canal sobre a importância do descanso, como a gente precisa descansar. Não adianta a gente achar que vai fazer 10 coisas e que o descanso não é necessário, porque é bem provável que a gente faça 10 coisas mal feitas. A gente não vai ter o desempenho que a gente teria, de repente, fazendo uma só e respeitando os limites do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, ele é limitado, e a gente precisa entender isso, que nós somos seres humanos limitados. E outra coisa também que é muito importante, talvez já para fechar esse vídeo que eu quero falar, essa parte quando Deus fala, e viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom, é uma coisa muito importante para a gente. Somos um dos países mais ansiosos do mundo. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, onde tem pessoas mais ansiosas no mundo. Talvez porque a gente não respeita isso aqui. A gente está o tempo todo olhando para a vida das pessoas e esquecendo de admirar, de contemplar as nossas conquistas e de se satisfazer com aquilo que nós produzimos, com aquilo que nós fazemos, de trazer o sentimento de satisfação e completude para a gente. Ao contrário disso, a gente está sempre se comparando, sempre diminuindo as nossas conquistas ou aquilo que nós fazemos e se tornando insaciáveis em relação àquilo que a gente faz. E o resultado disso é que a gente está sempre perseguindo coisas que a gente ainda não conquistou. A gente deixa de valorizar o que já tem, o que já alcançou, o que já conseguiu, o lugar que a gente já chegou, porque a gente está sempre perseguindo aquilo que a gente não tem. E quando a gente chegar até aquilo, a gente não vai nem perceber que já conquistou aquilo ali, porque a gente já vai estar de olho em uma outra coisa que a gente não tem. Então, é aqui um caso a se pensar. Eu já falei 13 minutos, não sei se o que eu falei fez sentido para você, mas se fez sentido, se tem alguma coisa que fez sentido, por favor, aproveite, tá bom? E se esse conteúdo te abençoou, te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilhe, tá bom? Lembrando que eu vou botar a referência aqui embaixo, caso você queira ler com mais calma esse texto, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!